Tem um versículo na Bíblia que diz que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora do desespero. Acredito que é em Salmos 46:2, se eu não me engano. Mas quando tudo desmorona, quando tudo dá errado, quando tudo ao nosso redor não parece ter solução, quando a gente olha para todos os lados e não vê uma solução, uma justificativa do que está acontecendo, quando a gente olha todo o contexto e só vê problema, só vê o pior. O que a gente faz nesse momento? A gente, quando lê a Bíblia, a gente vê casos, né, como Jó, que perdeu tudo e Deus restituiu. A gente vê o caso de José, que ele tinha 10 irmãos, e 11, né? E todos os irmãos dele, os 10 irmãos, traíram ele, venderam ele como escravo. Ele passou por coisas horríveis, muito novo. E mesmo assim, Deus estava ali com ele, mesmo ele não vendo, mesmo aparentemente ele não tendo nenhuma resposta, e as coisas aconteceram. Quem não acredita na Bíblia vai falar assim: Simone, isso é um conto, isso é apenas uma história. Quem já acredita já gera uma fé, né? Já gera uma motivação. Mas trazendo para as pessoas ao nosso redor, eu já vi casos reais, testemunhos reais, de pessoas que perderam completamente tudo. Pessoas, o financeiro, a vida, tudo que você puder imaginar, perdeu, e mesmo assim houve uma transformação real. Mas aí a gente está falando de outras pessoas. E quando é a gente? E quando a gente perde tudo? E quando a gente olha e acha que não vai ter mais sentido, que não vai ter mais solução, que não tem porquê mais? O que a gente faz nesse momento? Aí que é a chave. Aí que é a chave que a gente precisa não enlouquecer para poder gerar uma fé ou uma certeza ou uma determinação para que a gente consiga, né? Se você não tem um Deus para buscar e servir e clamar, você usa a sua lei da atração, sua fé, suas suposições, que é a lei da suposição. A gente supõe aquilo, determina como que se já fosse e vai. E não olha o 3D, o cenário. Eu sei que é difícil, né? E ninguém fala sobre isso. Todo mundo gera muito engajamento nos vídeos porque falam muito sobre você vai vencer, vai ter vitória. Isso em todos os segmentos, né? Quando quer falar sobre motivação. Mas quando não há motivação para se falar, quando não se vê no contexto, só coisas ruins. Tem igual semanas, tem semanas que a semana inteira só aparece coisa ruim, tem dias que o dia todo só aparece problemas e coisas ruins, que a gente chega no final do dia e fala assim: caramba, o que tá acontecendo? Tá tudo acontecendo ao meu redor, tá tudo desmoronando, tá tudo caindo. Mas aí existe algo também dentro da gente que aí é algo já que a gente não consegue explicar, que é o inexplicável. Que a gente vê que algo impulsiona a gente, mesmo com pouca fé ou nenhuma fé, ou com dor, ou com angústia, ou com decepção. Eu tenho visto que o pior de tudo é decepção. A decepção é entre as pessoas se decepcionam, a decepção gera depressão, gera ansiedade, gera tristeza, gera dor. A gente confiar, né? Tanto é que na Bíblia está escrito: maldito é o homem que confia no outro homem. Por quê? Porque a gente confiar no próximo, naturalmente a gente vai se decepcionar, porque as pessoas não são perfeitas. Simples assim. Nós não somos, ninguém é. Mas quando a gente se doa, se dá o seu melhor, dá o seu amor, dá o seu tempo, não existe nada mais valioso que o nosso tempo hoje, porque ele não volta. E a gente se decepciona. E eu sempre costumo falar que eu não espero mais nada de ninguém. Eu não espero o pior, mas eu também não espero o melhor. Eu não espero, eu fico neutra. Eu procuro não esperar mais nada de ninguém e ver os sinais. E os sinais sempre estão diante da gente. Então, quando você tiver alguma dúvida, alguma questão, quando você tiver algum sentimento muito forte por alguém, tente ficar neutro, sendo você mesmo, dando o seu melhor, porque a gente só dá o que a gente tem. E as pessoas não têm. Eu vejo que as pessoas não têm.
elas não têm amor para dar, elas não têm empatia para dar, elas não têm o olhar ao próximo, elas não se colocam no lugar. Por isso que a gente vem ver tantas pessoas decepcionadas. Mas a gente não tá falando do outro, a gente tá falando da gente. Simone, quando tudo desmorona, o que eu faço? Simone, tá tudo dando ruim pra mim, o que eu faço? Simone, tá pegando fogo o meu cenário, o que eu faço? A gente precisa crer, a gente precisa ter dentro da gente, não sei de que forma, às vezes nem tendo força, mas precisa crer que alguma coisa vai acontecer. Entrar numa expectativa de que Deus vai fazer alguma coisa. Que a gente vai continuar andando, caminhando, prosseguindo, dando o nosso melhor, sendo o nosso melhor. Eu entendo também que determinadas coisas acontecem, na lei da atração fala que é para nos testar. Eu nem vejo que é um teste, sabe? Eu vejo que é um amadurecimento. Não é um teste para ver se você vai passar. Eu acho que é uma jornada que a gente percorre para forjar as nossas emoções, os nossos caráter, para que lá na frente a gente venha receber o que a gente quer e a gente venha saber administrar o que a gente quer. Tanto a pessoa da nossa vida, quanto o dinheiro da nossa conta, ou as relações, ou o trabalho, o emprego. O que for vir pra gente, que virá, é inevitável, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem e tudo flui para nós com alegria, glória, não é? Não é assim que a gente profetiza? Então a gente tem que crer no que a gente está profetizando também. E eu acho isso, sabe? Eu acho que procure entender que você está num game e que você está passando de fases. E que você vai chegar no final cheio de moedinhas e vencedor. Tenta ver assim, tenta visualizar dessa maneira para que a coisa passe mais rápido, flua mais rápido. Uns anos atrás da minha vida, eu acordava assim, meu Deus, eu acordei. Sabe? Sem vontade de acordar, sem vontade de levantar. Olha que loucura. A vida é uma só. A nossa vida é única. Ninguém vai ter a nossa vida, é um presente nosso. E o que leva a gente a não querer viver a nossa existência? Isso é muito mais profundo do que um bate-papo no YouTube, sabe? Isso é uma coisa muito, muito séria, muito pessoal. E a gente não tem que... E eu já ouvi pessoas falando, porque eu estou vivendo pelos meus filhos, eu estou vivendo pela minha mãe, eu estou vivendo... Sabe, eu já ouvi até uma pessoa falar assim, eu vivo pela minha gata, porque se eu morrer ninguém vai cuidar da minha gata. Até isso eu já ouvi. Mas a gente está usando os mecanismos errados. Porque a gente tem que se amar primeiro. Porque se a gente não se amar, ninguém vai. E vai gerar angústia, depressão, ansiedade. A gente precisa se valorizar. Por isso eu bato tanto na tecla aqui que a gente precisa saber quem a gente é, para poder a gente saber para onde, para a gente poder entender para onde a gente vai. E hoje, se você está nesse momento de angústia, esse momento de não saber o que vai fazer, o que está acontecendo com você, eu posso te dizer, mesmo que você não goste de ouvir, porque eu sei esse lugar que você está, eu já passei por ele, mas passa, tudo passa. E vai passar isso também. E seu caráter vai ser forjado, você vai ser preparado, você vai ser transformado. Seu processo de evolução está acontecendo. O seu processo de libertação também está sendo gerado. As explosões do seu subconsciente estão acontecendo para que você evolua. É simples. Dói pra caramba. Mas é mais simples do que a gente imagina. E quando a gente passa por isso, dói pra caramba, tá? Eu não estou invalidando você. Mas quando a gente passa por isso, a gente vê, caramba, eu sou forte, eu consegui, eu passei. Claro que vai vir outras coisas pra gente passar também, porque estamos nessas etapas do nosso game da vida, né? Mas passe por esse jogo sendo um campeão, sabe? Vencendo. Nem que você tenha que voltar à primeira fase, e voltar à primeira fase, e voltar à primeira fase. Contando que você não perca as suas vidas, ou recupere as suas vidas, para que você continue jogando. É esse o barato da vida.
Todo mundo passa por um problema, por uma dor, por uma aflição. Você não é exclusivo, você não é único. A sua dor é sua, não é maior nem menor do que a de ninguém. Cada um reage de uma forma com as suas dores, com seus traumas, com suas decepções. Nós estamos aqui para evoluir, para crescer, para progredir, para ser alguém melhor, até para o próximo. Para que chegue na nossa vida alguém que não vai nos decepcionar, porque a gente também não vai estar esperando nada da pessoa e vai receber tudo. Então que hoje você venha receber isso, sabe? Essa palavra de alívio, de paz, de que a Bíblia fala que existe um Deus que está conosco no meio da tribulação. Quando eu ficava muito angustiada, até hoje eu faço isso, eu costumo orar meia-noite e lendo o Salmo 91, que eu acho que é um salmo de muita força para gente que está passando por situações, né, adversas. Então, assim, se apegue a alguma coisa, leia o Salmo 91, ore, a gente já entendeu, a ciência já comprovou que a oração trabalha no nosso córtex pré-frontal, que a gente cresce, acontece coisas que a ciência ainda não explicou, mas que há mudanças e transformações no ambiente conforme a gente ora. Então, que hoje você possa meditar, orar, clamar, falar, conversar com um Criador. Que hoje você possa ler um versículo, um salmo, alguma palavra de não temas, eu sou contigo. Não temas, seja forte, corajoso. Eu tenho essa frase aqui gravada. Seja forte e corajosa. Que está em Josué 1:9, se eu não me engano. Depois leia o livro todo de Josué e entenda o contexto. Entenda aqui que aquelas pessoas estavam passando e Deus foi com elas. Deus estava ali no meio daquele desespero todo. E Deus está sempre com a gente no meio das nossas angústias. E se você não ver Deus claramente, você vai ver um amigo chegar, você vai ver uma pessoa te ajudar de alguma forma. Sempre no meio, você pode ver. Se você já passou por algum problema, por alguma adversidade, você pode ver que em algum momento da sua vida já aconteceu alguma coisa, já aconteceu problemas, que houveram pessoas que te ajudaram. Fato. E se você está passando por isso pela primeira vez, entenda que vai acontecer coisas, situações e pessoas para te ajudar nesse processo. Você não está sozinho. Pode ser por esse vídeo que você está vendo, pode ser uma pessoa, teu chefe vai te ajudar de alguma forma, pode ser um amigo que vai chegar até você, ou com uma palavra, ou com um pix, ou com alguma coisa. Teve uma vez que eu tava com... Eu acho que eu já até fiz esse vídeo aqui falando que eu tava com problema de questões financeiras e eu não sabia o que eu ia fazer. E eu fui na igreja, orei, falei, eu não falei com ninguém, só falei com Deus, sabe? E eu não sabia o que fazer. E nisso meu pai me liga, me chama e fala assim, eu quero ver teu carro. Ele se encontrou comigo, veio até a mim, a gente almoçou e tal. Eu quero ver teu carro, deixa eu ver teu carro, assim. E era exatamente no período que eu precisava fazer revisão do meu carro. Só que eu não estou falando sobre o carro, tá? Eu estou falando sobre uma vida que estava com problemas financeiros em várias áreas, né? Que eu estava tentando me equilibrar e administrar aquilo. E eu precisava também, eu preciso do carro, então eu precisava também cuidar do carro. E aí, quando ele abriu, ele falou assim, olha, tem que fazer isso, isso, isso. Meu pai, ele não é mecânico, mas ele entende muito de carro. Ele sempre teve carro desde muito novo. E ele entende muito, né? E ele pegou e falou assim, vamos lá agora fazer isso, porque senão o motor vai bater. Olha isso, eu não sabia, eu só dirijo, eu não mexo no carro, né? E ele falou assim, tem que fazer isso, isso e vamos lá. Eu falei assim, mas como assim vamos lá? Vamos lá. Aí ele foi, ele foi numa pessoa de confiança dele, que ele conhece, pessoas aqui também, né? Onde eu moro. E fez tudo no carro. E ele pagou tudo. E eu fiquei super sem graça também, porque eu queria o dinheiro, mas eu não queria, eu não pedia a Deus uma pessoa para me ajudar, eu pedia a Deus para me ajudar com o dinheiro. E Deus ajudou da maneira que Ele quer. Porque quando a gente fala que são infinitas possibilidades da gente receber uma bênção, são infinitas possibilidades. Eu nem imaginava ver meu pai. Foi num dia de semana, foi numa quarta-feira, olha que loucura. Eu não imaginava, sabe, que poderia ser através dele. Eu pensei que meu trabalho fosse fluir de uma maneira que o dinheiro fosse entrar mais rápido. Pensei assim, sabe? E o que aconteceu? Ele
sabe? Ele ainda fala que ainda tem uma coisa para fazer no carro, mas é uma coisa boba, que não me incomoda, mas incomoda ele, mesmo ele nem vendo o carro. Ele falou assim, não, leva para fazer isso, aproveita para fazer logo isso. Então a gente vê o cuidado de Deus, né, nisso, né? Deus cuida da gente, envia pessoas para abençoar a gente, né? E eu nunca pedi nada pro meu pai, eu não sou aquela filha, pai, me ajuda, pai, me dá. Eu nunca pedi, eu nunca precisei pedir. Desde muito nova eu sempre tive meu trabalho, sempre tive tudo meu, entendeu? Então eu nunca fui a pessoa que... É até difícil para pessoas como a gente que não depende, não pede, ter que pedir, é horrível. Mas eu entendi que foi uma resposta de Deus, porque naquele momento eu não ia poder. E houve uma bênção para mim. Eu tô falando de um exemplo simples, né? Simples não, que nada é simples pra gente. Tudo que nos dói, nos fere, que a gente precisa é algo importante. Mas eu estou dando exemplo de algo material. Mas eu não sei, talvez você precise de algo no teu emocional, no teu espiritual. Às vezes você precisa do amor da tua vida que você ainda não encontrou. Isso, tem pessoas que vivem muito bem não tendo ninguém. Outras não, precisam ter alguém ao lado, né? Eu sou uma pessoa que eu preciso ter alguém comigo. Se eu não tiver alguém comigo, porque eu fui casada durante muito tempo. Então, assim, eu tenho o perfil de ter alguém comigo. Eu não gosto de ter vários parceiros. Eu não gosto dessa coisa, dessa rotatividade. Mas se você tá bem assim, é um problema teu. Tô dando meu exemplo. Então, assim, pra mim é importante eu ter alguém ao meu lado, alguém de caráter, alguém correto, alguém que me priorize, me valorize. Cada um precisa de alguma coisa, né? Às vezes você está precisando de um emprego, às vezes você está no emprego e precisa de uma promoção dentro do teu emprego, às vezes você está no cargo que você quer, mas você não está sendo valorizado da maneira certa pelo teu superior. Não sei. Cada um, existem infinitas possibilidades até para isso. Então eu não sei, eu sei que tudo coopera para o nosso bem. Se ainda não aconteceu, é porque você vai aprender com isso. Eu aprendi. Quando meu pai fez isso comigo, eu aprendi. Eu aprendi a entender que eu não resolvo tudo. Nem tudo está no meu controle. Nem sempre eu vou ser a pessoa que tem tudo. Eu aprendi, eu cresci, eu evoluí com aquilo. Eu amadureci com aquele comportamento dele e entender que eu já tive muito, hoje eu não tenho tanto, mas eu aprendi também a administrar meu dinheiro. Entende que a gente vai aprendendo e vai administrando e vai priorizando o que é importante? E que hoje a gente tem que priorizar isso. Vamos priorizar coisas e pessoas. Vamos valorizar também quem está com a gente no momento que a gente mais precisa. Porque também existe isso, né? A prepotência e o egoísmo. Que a gente não vence essas pessoas. Se pessoas assim nos feriram, a gente vem a dar o nosso melhor, que não é esse. A gente pode ser bem melhor do que isso, né? E que isso gere reflexão em você. E que você entenda que você não está sozinho. Que no meio da diversidade, coisas vão acontecer. E procure entender e analisar, como se você estivesse como espectador, analisando que tudo vai cooperar para o teu bem. Até as dores, até as decepções, até os desamores, tudo vai cooperar para o nosso bem. Porque no final é assim que tem que ser. Estamos aqui nesse processo de evolução. E que esse vídeo venha fazer sentido para você, que você venha refletir sobre isso, sabe? Não sei em qual nível da sua vida você está, não sei se você já passou pelo seu vale da sombra da morte, eu não sei se você está passando por ele. Eu no passado eu falei muito assim, eu estou passando por um deserto. E realmente, eu estava passando por um deserto e eu comecei a ler a Bíblia na passagem do povo, né, que saiu do Egito e ficou 40 anos no deserto. E eu falei assim, caramba, essas situações que eles estão vivendo, eu estou vivendo. A gente vai fazendo analogia também para se identificar. E naquilo tudo eu vi que tinha um Deus que ele supria tudo. Absolutamente tudo. E eu lembro que eu até falei num vídeo, quando eu tava... um vídeo bem antigo, que eu falei assim, caramba, olha isso. A roupa cresce junto com as pessoas, com as crianças. A roupa não se desfaz, não se desbota, o sapato vai crescendo junto. Isso é um milagre que Deus foi fazendo, porque eles estavam num lugar que não tinha como ter roupa, não tinha como ter nada, né? Estavam no deserto. E Deus foi fazendo isso, né? E nesse período eu aprendi o que era o minimalismo.
Uma pessoa que sempre teve um closet com tudo, eu fui aprendendo a administrar o que eu tinha. E naquele período que eu fui administrando o que eu tinha, porque eu não podia comprar roupas como eu comprava, eu ainda doava minhas roupas. Olha que loucura. Eu tinha tanto e achava que não tinha nada, que eu ainda doava minhas coisas. Eu dei muita coisa minha, sabe? Isso é o quê? É a demonstração que Deus está com a gente, mesmo quando a gente está num cenário que parece que não tem solução. Aí ele mostra, olha só, tem solução sim, olha só, você até aqui, você está sendo próspero, até com nada, você tem tudo. E é lindo demais isso. Tem uma passagem também que fala sobre os pássaros. Se até os pássaros, eu não vou usar, eu não vou conseguir usar as palavras corretas da frase, mas é basicamente isso. Se até os pássaros que não têm controle no que vão comer, onde vão dormir, e eles não passam necessidade, por quê que eu não farei isso por você? Eu acho isso, eu até me emociono, acho isso lindo. É Deus conversando com a gente, falando, se até o passarinho, ele não sabe onde vai encontrar o grão para ele comer, ele não sabe o que ele vai, onde ele vai dormir, e mesmo assim eu supro as necessidades de um pássaro. Eu não vou suprir a tua necessidade, que tu é meu filho. Eu vou suprir. Lindo demais isso, né? E que a gente venha ter essa convicção, tira a revolta, sabe? E tenha a convicção que você não está sozinho, que há um Criador, um Deus Todo-Poderoso que cuida da gente, que Ele envia pessoas, situações, aí a gente não sabe de que maneira, só Ele que vai fazer, que Ele faz da maneira dele, é uma coisa que eu aprendi também. Tem coisas que a gente não se mete, é a maneira dele. A gente só recebe, né? E agradece. Por isso é tão importante ser grato. Então agradeça, contemple a Deus sempre. Já agradeça mesmo sem ter, sabe? E isso foi uma coisa que eu aprendi, que eu não sabia. Eu agradecia só quando a bênção chegava. E isso na minha maior fase de fartura, eu agradecia muito, mas é porque eu tinha muito, então era fácil agradecer. Agora, agradecer quando não tem é um exercício, e é um exercício de fé. Então, agradeça nesse processo, porque Deus também, ele se comove com o coração quebrantado, né? E que hoje você vem viver os milagres, sabe? Com o coração quebrantado, sendo a sua melhor versão, sendo feliz, sendo aberto a aprender e entender, e crescer e evoluir. Que isso venha te acompanhar. Beijo.